Olá, sétimo ano! Estamos aqui para mais uma aula sobre triângulos e agora nós vamos fazer a construção de triângulos usando régua e transferidor. Essa construção é quando nós conhecemos a medida dos lados e ângulo. Pode ser de um lado e dois ângulos ou pode ser dois lados e um ângulo. Na apostila, nós temos utilizando o compasso também. Só que eu achei bastante complicado e acho que essa maneira que eu vou explicar para vocês é uma maneira bem mais simples e a gente chega ao mesmo resultado. Então, para que complicar? Vamos facilitar. Então, o que nós utilizaremos vai ser sempre régua e transferidor. E todas as atividades da apostila eu quero que vocês façam com o uso de régua e transferidor, certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro caso é quando nós conhecemos a medida de dois lados e do ângulo formado por eles. Então, dois lados e um ângulo entre eles, certo? Que o ângulo está formado por eles. Por exemplo, aqui, ó, construir o triângulo TIA, ou seja, TIA, em que TA é igual a 6 centímetros, AI é igual a 8 centímetros e o ângulo A é igual a 60 graus. Primeira coisa, traçar o lado maior, marcando as extremidades com letras maiúsculas. O lado maior, nós temos 6 e temos 8. Então, o lado maior vai ser o lado de 8. Eu vou fazer ele para baixo aqui, para poder ter espaço para o desenho, tá? Então, eu vou marcar aqui 8 centímetros. Você pega a sua régua e marca 8 centímetros, de 0 até o 8, certo? Cuida para que essa medida seja bem certinha. Você marca um pontinho numa extremidade e o outro ponto na outra extremidade. Como esse é 8 centímetros, você escreve lá 8 centímetros. E quem ele é? É o AI. Então, você põe AI. A nomenclatura dos vértices é importante porque nós temos que ver onde vai ser o ângulo, certo? Agora, AI 8 centímetros. Segundo passo, marcar usando o transferidor o ângulo dado na extremidade correta e traçar a semi-reta suporte. O ângulo dado é o ângulo A de 60 graus. Então, a extremidade correta é A. Então, você vai em A, você pega o seu transferidor, lembrando que o uso do transferidor, o centro dele é que vai no vértice. Então, eu vou pôr o centro do transferidor em A, a linha do 0 grau ou 180 tem que estar exatamente sobre a linha que eu tracei. Então, aqui ó, tem que estar bonitinha sobre ela. E você vai marcar aqui, no caso, 60 graus. Como que eu marco? 60 iniciando do 0. Então, 0, você vai usar a medição de fora, de dentro. Porque aqui fora eu tenho 180, 170. Então, eu vou usar 10, 20, 30, 40, 50, 60. O 60, ele casa com o 120 aqui de fora. Então, eu vou usar a marcação aqui. Porque aqui eu tenho os risquinhos de marcação. Aqui dentro eu não tenho. Então, eu uso o 60 porque ele casa. Aí diz assim, ó, e traçar a semi-reta suporte. O que você vai fazer? Você vai fazer uma semi-reta. Lembrando que semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, você vai pegar a sua régua, pega a extremidade A e passa por esse ponto que você marcou, que representa os 60 graus. Então, você vai com a régua bonitinho, localiza a sua semi-reta, tem que passar por esses dois pontos bem certinho. Então, segura o papel, segura a régua e traça uma semi-reta. Eu vou traçar ela até aqui porque eu já não tenho mais espaço para cima.
Então a semirreta, ela tem começo e não tem fim, certo? Eu digo que ela é uma semirreta suporte, porque eu vou usar essa semirreta para fazer o meu triângulo. Terceiro passo, com a régua, traçar a medida do outro lado, sobre a reta suporte, nomeando a extremidade com letra maiúscula. Então, o que você vai fazer? O outro lado que eu conheço tem 6 centímetros. Então, sobre a reta suporte. A reta suporte não era essa? Então, aqui, você vai fazer 6 centímetros. Pega a sua régua, vai na extremidade A e marca 6 centímetros. Bem o zero no vértice A, cuidar bem isso. E aqui eu vou marcar 6. Esse é o meu ponto 6 aqui, ó. Esse outro ponto que tem aqui era o ponto que eu tinha marcado o ângulo, tá? Então, aqui que deu 6. Então, você já escreve 6 centímetros. Quem ele é? Ele é o TA. Então, se aqui é A, aqui é T. Com letra maiúscula, você escreve T, certo? Porque ele é o TA. T até o A tem 6 centímetros. Agora, o que você vai fazer? Traçar o outro lado. O triângulo tem 3 lados. Traçar o outro lado, unindo as extremidades e fechando o triângulo. O ponto T não é esse? Então, isso aqui é a minha extremidade. Eu pego esse que tem o ponto T e uno com o ponto I aqui, ó. Então, também usando régua. Pega com a régua e vai até lá. Fechou o triângulo. Isso que sobra é porque é a reta suporte, certo? Feito isso, você vai pegar uma caneta ou um lápis colorido e vai demarcar os lados do triângulo. Então, o seu triângulo, ele vai ficar marcado aqui, ó. Esse que é o lado de 8, esse que é o lado que nós ainda vamos medir para ver quanto deu, e esse é o lado de 6 centímetros. Então, você demarca ele para dizer esse é o triângulo. Então, aqui quantos centímetros deu? Aqui, vamos medir com a régua, deu, aqui está o zero, ele está dando 7, ó, 7 centímetros. Então, aqui tem 7 centímetros. Gente, eu aconselho vocês, aqui o A era 60 graus, não esquece. Isso deveríamos ter marcado já na hora que a gente fez o ângulo. Mas tudo bem, marca que é 60. Vamos conferir, ver se esse triângulo está correto? Como assim? Vamos ver os ângulos que ele formou. Vamos ver primeiro esse ângulo, que ângulo que ele formou aqui. Como que eu meço o ângulo? O centro do transferidor no vértice. Então, aqui, ó. Coloca ele aqui. A linha do 0 grau tem que estar sobre a base, no caso. E aqui você vai marcar, ó, 0. Onde que ele está dando? Aqui. 0, 10, 20, 30, 40. Entre 40 e 50, exatamente 45 graus. E esse outro aqui, quanto tem? Vira o seu transferidor, coloca o centro na origem, que é o T, coloca ali. A linha do 0 grau tem que estar bem sobre essa linha que você traçou, que é o do lado. E aqui você vai medir o ângulo, ó. 10, 20, 30, essa parte redonda aqui, ó. Aqui tá dando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e aqui tem 80. Ele tá bem no meio. Então, ele tem aqui 75 graus. Será que isso tá certo? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, 60 graus, 75 graus e 45 graus. Soma todos eles. 5 mais 5, 10. 6 mais 1, 7. Mais 7, 14. 14 mais 4, 18. 180 graus. Então, nós temos certeza que o nosso triângulo está perfeito. Eu vou pedir que vocês refaçam esse exemplo no caderno, tá bom?
para vocês entenderem direitinho. Eu vou para um segundo exemplo. No segundo exemplo, nós vamos fazer um pouco diferente. Por quê? Ainda usando régua e transferidor. Nesse caso, conhecemos a medida de um lado. No anterior, nós conhecemos a medida de 2 lados e de um ângulo. Aqui nós conhecemos a medida de um lado e de 2 ângulos adjacentes a ele. Gente, lembram adjacentes? Nós já estudamos. Adjacentes é ao lado, certo? Então, conhecemos a medida de um lado e dos 2 ângulos que estão ao lado dele. Então, vamos lá. O triângulo que nós vamos construir é o triângulo ABO, ABO, em que AO é igual a 7 centímetros, ângulo A é 60 graus e ângulo O é 30 graus. Nós vamos começar pela medida de 7 centímetros. Eu gosto de fazer sempre mais para baixo, que é para poder ter espaço, que a gente nunca sabe exatamente que espaço que ele vai ocupar. Então aqui eu vou colocar 7 centímetros. Primeira coisa, ó, traçar o lado, nós só conhecemos um, marcando as extremidades com letras maiúsculas. Então, marca lá, 7 centímetros. Bem certinho. Faz aqui, ó, as extremidades. Fez as extremidades, já põe as letras dela. A, O. Então, aqui é A, aqui é O. Quanto que ele tem? 7 centímetros. Escreveu isso? O que você vai fazer agora? Segundo, marcar, usando o transferidor, os ângulos dados em cada extremidade, traçando 2 semirretas suportes. Por que 2? Porque são 2 ângulos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou marcar o A, que é 60, como a gente já fez antes. Vai lá no A, marca, lembrando que o centro do transferidor tem que ficar na origem aqui, que no caso é a extremidade A. A linha do 0 grau tem que estar sobre a linha que você traçou como base do seu triângulo. Então, aqui, 0 grau, e nós vamos colocar 60, tá? 60. 60, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que corresponde à mesma medida do 120 que está externo. Eu vou usar ela somente porque aqui tem a marcação e aqui não, tá? Mas 60 é aqui. Se fosse 120, eu tinha que ter dado toda essa volta. Eu estou considerando 60. Muito bem. Feito isso, eu vou fazer a semirreta suporte que une o A ao ângulo, a medida do ângulo aqui, ó. Então, cuida para fazer bem direitinho, para não ficar para dentro nem para fora, para não deixar os pontos de fora. Então, aqui, ó, vou marcar uma semirreta que ela vai ao infinito e além. No caso, ó, coloca uma flechinha na ponta. Feito isso, não esquece de marcar que aqui é o ângulo de 60 graus. Tá? Deixa ela quieta. Você vai fazer o outro ângulo, o ângulo O. O ângulo O está aqui desse lado, ó, O. Então, você vai pegar o seu transferidor com centro em O. Então, centro do transferidor em O. E você vai marcar agora 30 graus. Lembrando que tem que tomar cuidado com o 0 graus ou 180, que tem que estar sobre a linha traçada, que é a nossa base do triângulo. Então, aqui, você vai marcar 30 graus. Tá? Bem certinho, ó, centro e o 0 graus sobre a linha que você traçou. Agora, marca 30. Como que eu vou marcar 30 graus? Eu vou usar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, porque eu quero pegar esse canto aqui, ó. Então, eu não posso marcar para cá. Eu tenho que marcar aqui, ó, 0, 10, 20, 30. 30 estaria aqui, ó. Então, eu vou marcar o meu pontinho aqui. Nossa, professor, mas lá do outro lado? Sim. Porque é onde ele parou. A abertura que eu quero para esse aqui. Então, a abertura tem que estar aqui, ó. Senão, não fecha o triângulo. Para lá é que não vai ser. Senão, ó, se for para lá, vão ser as semirretas para lá. Não vai fechar. Então, tem que ser para cá mesmo. Marquei. Eu vou unir os O com o ângulo que eu tracei, marcando a semirreta. Então, vai ao infinito e além. Coloco uma flecha na ponta
E o que me interessa agora? Me interessa essa união das duas semirretas. Aqui eu vou marcar 30 graus, que é o O. E aqui, ó, nessa união, ele é o meu outro vértice. Eu não tenho A e O, então tá faltando o B. Então, aqui no cruzamento é o B, certo? Esse pontinho que ficou de fora aqui, ó, ele foi o ponto do ângulo que eu marquei, que foi onde o transferidor dava. Por isso que ficou um pouquinho para cá, mas é onde deu o transferidor. E o B é essa união, onde elas se cruzam, certo? O que se faz agora? Agora, para ter certeza que isso está certo, o que eu vou fazer? Eu vou medir esse ângulo aqui. Se eu tenho aqui 60 e tenho 30 aqui, quanto tem que dar ali? 60 mais 30 são 90. Para fechar 180, aqui tem que ser 90. Vamos ver se deu? Você pega o seu transferidor de lado, por quê? Porque eu vou medir esse ângulo aqui. Então, eu vou usar como reta suporte aqui, ó, o centro no vértice B e vou usar aqui como reta suporte. Observa a abertura. A abertura é isso aqui, ó. Essa abertura que é desse ângulo aqui. Olha onde está a reta passando. Exatamente no 90. Então, este ângulo aqui, ó, ele tem 90 graus. Lembrando que o desenho de 90 graus é aquele quadradinho, né? Então, eu vou até fazer com quadradinho. Aqui, ó. Aqui ele tem 90 graus. Esse é o símbolo de 90, né? Então, 90 graus. 60 mais 30, 90 mais 90, 180. Agora, você vai pegar a sua caneta e vai demarcar o seu triângulo. Então, vamos desenhá-lo com a caneta, porque agora nós temos a certeza que ele está correto, porque os ângulos fecharam 180. Então, aqui, ó, você demarca ele mais forte. Aqui também. Cuida para fazer bem sobre a reta, para ele não ficar torto, né? Senão você faz a lápis bonitinho, na hora de passar a caneta erra. Então, agora o que falta? Faltam as medidas dos lados. A até B, quanto que dá? Deu 3,5, ó. Então, 3,5 centímetros. E aqui, de B até O, põe o zero bem certinho. E aqui, ó, que tá dando 6 centímetros. 6 centímetros, ok? Então, nós desenhamos o triângulo conhecendo dois ângulos e um dos lados. Simples, né? Vamos para um terceiro exemplo. Este terceiro exemplo diz assim: construir o triângulo AOC, em que AC é igual a 4 centímetros, ângulo A 45 graus, ângulo O 30 graus. Ou seja, é um parecido com o anterior que nós fizemos. Nós conhecemos um lado e queremos saber os outros dois lados. Conhecemos dois ângulos. Então, como eu sempre digo, é melhor vocês começarem mais embaixo para vocês terem espaço para desenhar o triângulo. Tá? Eu vou começar aqui. O AC, então o primeiro passo, faz o 4 centímetros, tá? Procura fazer retinho na folha, 4 centímetros. Então, você vem aqui, ó, 4. Tá? Cuidar para essa medida ser bem certinha. De A, e aqui a outra extremidade, C. Já marca isso e escreve que aqui é 4 centímetros. Agora, você vai fazer o ângulo A. O ângulo A é 45 graus. Então, você vai pegar o seu transferidor com o centro do transferidor no vértice A. Então, centro no vértice A. Importantíssimo que a linha do 0 grau esteja sobre a linha traçada, tá? E você vai marcar 45 graus. 0, 10, 20, 30, 40... E aqui os 50, o 45 é no meio. Aqui, ó. Aqui. Certo? Fez essa marcação, você vai fazer a semi-reta suporte, traçando que passe
pelo que você marcou. Então, você vai escrever aqui, que aqui tem 45 graus. E ela é uma semi-reta, então por isso que a gente põe uma seta na ponta. Agora, você vai fazer o outro lado. O outro lado, ele tem 30 graus. Gente, vou até aumentar um pouquinho a minha semi-reta aqui, porque como eu já fiz o exercício, eu sei que eu vou precisar de algo maior do que isso. Então, eu vou aumentar, porque ela é infinita, certo? A semi-reta suporte, vou fazer assim, fica mais fácil, tá? Agora, eu vou fazer do outro lado o ângulo O, que ele tem 30 graus. Então, O, mas o outro lado é C. E agora? Oh my God! É isso que é o detalhe. Para eu fazer o ângulo O, ele não vai ser aqui, porque aqui é o C. E aqui é o A. E onde está o O? O O vai ter que estar em algum ponto dessa semi-reta aqui, porque ele vai ter que fechar em algum lugar aqui o O. Como que eu faço para traçar esse 30 graus, então? O ângulo O tem que ter 30, só que ele tem que casar com esse ponto daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu transferidor, vai colocar sobre a reta suporte e você vai andando com a reta, ó. Se eu colocar aqui, o meu ângulo que estaria dando aqui, estaria dando, ó, entre 60 graus, ó, entre 50 e 60. Ele tem que pegar isso aqui. Então, eu vou subindo. Cuida para que o 0 grau esteja sobre ela, tá? Eu vou subindo, cuida para não sair da linha. O 0 grau, ó, tem que estar sobre o eixo. E você vai subindo até que o 30 encontre essa ponta aqui. Então, vai subindo, até que o 30 chegue ali. Mas não pode movimentar essa parte aqui. Então, sobe mais. O que aconteceu? O meu 30 é a mesma coisa, ele corresponde ao 150. Então, esse aqui tem que parar aqui. Então, eu estou vendo bem aqui, não sei se vocês estão enxergando muito bem. Tá quase chegando, olha aqui, ó. Vou ter que subir um pouquinho mais. Agora eu cheguei. Eu não sei se vocês enxergam, o 150 equivale ao 30. Então, que é 10, 20, 30. E o ângulo que eu quero de 30 é esse. Então, aqui chegou no 30. O que eu faço? Eu marco aqui, que é o 150, que é a mesma coisa que o 30. E o centro é que eu vou marcar. Cuida para que o 180 esteja bem. Então, eu vou marcar aqui, ó, o meu centro. O centro do transferidor. O centro do transferidor não é o vértice? Muito bem. Aqui, gente, ficou levemente fora, tá? Então, aqui, ó. Este aqui é o meu vértice O. Aqui é o vértice O. O que eu faço? Eu uno esse com esse daqui. Passo uma linha unindo e fecho o triângulo. Vamos ver se esse aqui ficou com 30, porque é o O que é 30. Então, vem aqui, mede, na dúvida, né? Vamos lá. Coloco o centro em O. A linha do 180 tem que estar sobre essa aqui. E olha aqui, ó. Exatamente, ó, 30 graus. Estão vendo esse lado aqui, ó? 30 graus. Então, eu digo que aqui ele tem 30 graus, que é o O. 30 graus. Vocês entenderam? Eu fui subindo o meu transferidor na reta suporte até que ele encontrasse o canto aqui que formasse 30 graus. E quanto que tem esse ângulo aqui? Este ângulo aqui, vamos medir. Esse ângulo aqui dá para perceber que ele é maior que 90 graus, certo? Porque ele ultrapassa a linha reta. Então, você vem centro aqui e você mede este ângulo. Este ângulo está dando aqui, ó. Estão vendo, ó? Essa voltinha aqui deu 100 e aqui 110. Ele está bem aqui, ó. 105 graus. Bem no meio, ó. 105 graus. 105 graus, será que isso está certo? Vamos conferir. 105 graus, mais 45 graus e mais 30 graus.
5 mais 5 são 10, sobe 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 3, 8 e 1. Fechou. 180 graus. Então, significa que o nosso desenho está correto. O que falta agora? Passarmos a caneta e colocarmos as medidas dos lados. Então, aqui, cuidem bem para traçar sobre o lápis, né? Que vocês já passaram. Cuida bem, não faz de qualquer jeito. Aqui, agora você fecha o seu triângulo. Certo? Bem sobre o desenho do lápis. Agora, o que eu vou fazer? Falta ainda ver as medidas. Então, quanto tem de A até O? De A até O, ele tá dando, ó, 7,5. Então, vou pôr 7,5 centímetros. E de O até C? De O até C, ele tem, ó, 5 e aqui 6. Ele tá bem no meio. 5,5 centímetros, finalizada a atividade. E essa aqui foi a reta que nós usamos como suporte. Gente, então o que eu vou dizer para vocês? A maneira que eu expliquei é bem diferente do que está na apostila de vocês. A apostila de vocês pede para fazer com compasso, tá? Com transferidor e com régua. Eu expliquei uma maneira mais simples, principalmente porque se eu fosse explicar com compasso, nós não estamos em sala de aula. Seria muito complexo para explicar para vocês. Então, eu preferi essa maneira mais simples. Então, todos os exercícios que estão pedindo para construir triângulos, façam com o uso de transferidor e de régua. Certo? Compreenderam? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.